Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um assunto deveras inquietante, muito atual e fascinante. Afinal de contas, o que está ocorrendo com a maçonaria ali em termos globais, em relação a toda a sua extensão pelos vários países e continentes? Ou seja, na opinião de muitos estudiosos analistas, talvez esteja ocorrendo algo como uma crise na maçonaria em relação ao número de adeptos, de integrantes. Parecem, pelas estatísticas, que não são assim, digamos, muito minuciosas, muito detalhadas, mas já servem como uma luz para esse tipo de análise, que os números estão reduzindo, tendem a uma diminuição no número de obreiros, como se chamam os maçons. Primeiro, um pouco de falta de interesse de alguns potenciais candidatos a ingressar nessa entidade, e também algumas questões que levam aquele cidadão que já foi iniciado ali nos mistérios da maçonaria a decidir abandonar ali o barco de Irã, sair da ordem. Será que realmente isso está ocorrendo? É preciso, meus caros, então, fazer primeiro um diagnóstico da situação, o que realmente ocorre em termos de números e de adeptos. A partir do diagnóstico, a gente pode partir para uma, digamos, profilaxia, a prevenção dessa tendência, digamos assim, de queda na quantidade de pessoas que resolvem participar da entidade. E também podemos, a partir do diagnóstico e da profilaxia ou da prevenção, propor algumas medidas, digamos, terapêuticas para reverter esse quadro, para realmente estancar essa eventual sangria que estaria ocorrendo. Aqui em nosso canal, nessa linha de pensamento, nesse capítulo interessantíssimo, nós vamos começar a trabalhar elaborando essa nossa série aqui de vídeos, onde vamos tratar do que nós acreditamos como sendo algumas das causas desse imbróglio, digamos assim. Nesse vídeo falaremos então do primeiro fator, primeiro degrau, a nossa primeira instrução, digamos assim, de acordo com o que a gente realmente observa o que ocorre na maçonaria. Vamos então tratar da fraternidade maçônica nesse primeiro vídeo de nossa série, fraternidade maçônica e também a possível desilusão que decorre dessa condição, que é muito propagada, muito difundida aí entre maçons e também no mundo comum. Antes, porém, de começarmos a trabalhar em cima desse tema, peço que todos não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal, se ainda não o fizeram. Também compartilhe esse conteúdo com iniciados e também com amigos das artes mais antigas. E também já dê um like no vídeo, porque isso ajuda muito a manter essa coluna em pé ao meio-dia ou à meia-noite. Muito obrigado. Meus caros, se observarmos os números pelo mundo, pelo Brasil, pelos vários países, notamos que algo muito interessante está ocorrendo. Se a gente observar, por exemplo, Grande Loja Unida da Inglaterra, aquele expoente, digamos, aquele benchmarking que todo mundo realmente respeita, com razão, e considera como sendo uma das grandes colunas da maçonaria, lá ocorreu um fenômeno em relação aos números interessante. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, houve uma queda aproximada de 50 mil maçons em relação ao total de obreiros daquela potência britânica, que também atua, seus 37 distritos ou províncias pelo mundo, ali estão espalhados, estão muito bem atuantes. Existiam mais ou menos 220 mil maçons da Grande Loja Unida da Inglaterra, e agora, em mais ou menos 10 anos, esse número caiu para 170 mil. Observamos
que os membros da maçonaria das grandes ilhas britânicas estão se desdobrando, estão tentando realizar várias manobras, digamos assim, atualizar algumas tradições, algumas possibilidades ali nos seus quadros, se adequando talvez aos novos tempos, também pensando nessa questão da evasão. Nos Estados Unidos, olha só, nos anos 1950 existiam mais ou menos 4,5 milhões de maçons. Hoje, nos Estados Unidos da América, são mais ou menos 1 milhão de maçons. Uma queda significativa. Se você analisar ainda, levando em conta a questão da proporção em relação à população, nos anos 1950 existiam mais ou menos 150 milhões de habitantes lá nos Estados Unidos. Portanto, 3% da população era constituída de maçons. Hoje, nos Estados Unidos, são 340 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, arredondando, 0,3% da população é maçom. Uma queda de 10 vezes, 1000%, mais ou menos, nos números. Nos Estados Unidos, como sabemos muito bem, eles têm também algumas maneiras, digamos, de tratar com essa questão, não só pela questão dos números, mas também por outras situações. Por exemplo, as sessões lá geralmente são mensais, não é exigido o chamado paramento, o terno, né? Aliás, paramento sim exige, não exige uma vestimenta, né, digamos. O terno, por exemplo, que é oficial, escuro no Brasil e em outros países, lá não é exigido. Então a turma vai ali em manga de camisa do time de futebol americano, polo, bem tranquilo. Aprendizes e companheiros não participam, né, ficam mais à distância. E mesmo assim os números estão oscilando para baixo dessa forma. No mundo inteiro também já chegamos a ter, por exemplo, 6 a 7 milhões de maçons, hoje são mais ou menos 4. O Brasil mostra mais ou menos uma tendência de estabilidade, mas em números de 2016, comparando com números de 2021, mais ou menos, houve uma queda também de 270 e poucos maçons para 240 e poucos mil maçons, né? Hoje, de acordo com algumas estatísticas, os números são um pouco divergentes, né? É um pouco complicado ali para a gente garimpar ali mais ou menos certinho nas planilhas, mas estima-se que existem mais ou menos 110 mil integrantes da maçonaria vinculados às grandes lojas estaduais, vinculados ao Grande Oriente do Brasil. Em alguns locais, em sites, aparecem 73 mil ou 97 mil integrantes. E nos Grandes Orientes independentes, mais ou menos 44, 45 mil. O número, então, no Brasil, arredondando também, 250 mil maçons estão atuantes. No Japão está havendo queda, na África do Sul, são vários países, muitos números, não vamos aqui ficar expondo, dissecando todos eles, mas realmente essa tendência, estatisticamente falando, parece que existe. Então, o diagnóstico já está feito. Nossa primeira viagem, digamos assim, a instrução, já está praticamente finalizada. Existe realmente algo meio rumando ali para a beira do abismo em relação aos números. Talvez um pouco menos no Brasil, a gente depois pode até comentar sobre isso, porque ocorre, mas no mundo sim há essa tendência oscilando para baixo. Então, a partir do diagnóstico, a gente tem que começar a pensar agora na prevenção ou no estancamento, digamos, desse fluxo ou refluxo que está indo ali pela cachoeira. Quando a gente fala em evasão, é importante também lembrar o seguinte. Primeiro, a gente tem que considerar não a evasão em si, mas, digamos, uma pré-evasão, entre aspas. Por exemplo, o candidato para ingressar na maçonaria, ele deve estar motivado, a pessoa que está ali no mundo, prof, de fora, tem que sentir uma atração pela admissão na ordem. Parece, de acordo também com alguns estudos, que esse interesse no ingresso dos candidatos está também reduzindo um pouco. Existem várias causas para isso. Mas aqui nós vamos focar na evasão em si, ou seja, daquele que já foi iniciado e, de repente, dá aquela desanimada e se afasta ali, digamos, da rotina da instituição. E aí, existem 3 formas que a gente acredita aqui, que são as mais, digamos, concretas e coerentes de evasão.
A primeira evasão é aquele maçom geralmente no jovem, ou aquele que chegou até o grau 3, como sabemos bem, às vezes chegou até presidente daquele grupo menor, né, que é chamado de loja ou oficina, e que de repente ele dá aquela desanimada e resolve se afastar da entidade formalmente. Então ele preenche um requerimento, recebe um documento e sai da entidade. Houve a evasão, ele se evadiu oficialmente. Existe também a segunda forma de evasão, que ocorre quando o cidadão ele não se afasta oficialmente, formalmente. Só que ele não comparece mais nas reuniões, que aqui no Brasil são geralmente semanais. Não vai mais, vai de vez em quando, numa festiva. Tem aquele lá também que aparece, né, só quando vem uma grande autoridade ali, ele vai ali, né, fazer aquele oba-oba. Então, ele também se evadiu. Não formalmente, mas sim na prática. Não aparece mais, não comparece. Continua ali honrando seus compromissos, né, de vez em quando participa de um evento que é realizado, mas está evadido também. E o terceiro, que se evade na nossa concepção, é aquele que não se afastou oficialmente, também não é um faltante, né, um faltoso contumaz. Ele comparece aos trabalhos, mas por alguma razão, que vamos também debater ao longo dessa série, ele realmente não se interessa pelo que ocorre ali, não consegue compreender a magia, a mágica, a mística que realmente flui ali durante os trabalhos, aquela chamada por muitos antigos mestres de egrégora. Ele acha que está ali porque faz parte de um grupo A, B ou C, diferente do que seria realmente a maçonaria, ou seja, nem sabe o que está fazendo ali naqueles momentos, naqueles locais, durante aqueles trabalhos. Então, é também uma forma de se evadir, de se desviar, digamos assim, do que realmente significa ser um maçom atuante ali durante aquelas chamadas reuniões. Para nós, então, são 3 formas de evasão que devemos evitar. A primeira, então, que vamos comentar é, como já dissemos ali na introdução, aquela relativa aos membros que desanimam de participar da maçonaria por uma questão relacionada à fraternidade entre os integrantes. E o que significa isso? Quando uma pessoa é convidada para entrar na maçonaria, geralmente é explicado para ela que você vai entrar ali naquele grupo de 50, 60, sei lá, que é o grupo menor chamado de loja, oficina, e você vai ter então contato com todos eles, vai estabelecer uma relação de amizade, uma relação como irmãos, porque é uma irmandade, e todos ali vão ser muito legais com você vai poder contar com todos, você vai ganhar 50, 60 amigos e irmãos ali naquele primeiro momento, mas também, como eu já falei os números, 250 no Brasil, todos serão seus amigos, e no mundo alguns milhões. Se você for viajar para outra cidade, para outro estado, outro país, você vai ter lá pessoas amigas, aí surge aquele fetiche da amizade, daquele laço que você tem com pessoas que são muito queridas por você, que é propagado aí nos meios de comunicação, marketing, na mídia. Mas, analisando essa questão um pouco mais a miúde, a gente sabe que na nossa estruturação psicológica, na formação do nosso eu, da nossa consciência, em alguns momentos, ali na nossa infância e puberdade, digamos assim, surge esse desejo, esse afeto, essa necessidade de você estabelecer, criar laços de amizade, ter amigos. Amigos reais, sinceros, aquele que te abraça, te acolhe, você frequenta a casa, sei lá, vai pescar, faz churrasco, toma cerveja no clube, etc. Desabafa, né? Você pode ter uma relação sincera, transparente ali, que é muito bonito, realmente faz muito bem, na média, para todos. Essa fase começa ali, quando você vai iniciando a socialização com as pessoas fora da sua casa, 5, 6 anos, você vai até uns 15, 16 anos. Depois que você toma consciência de si mesmo, se torna então um ser consciente, já iniciou aquele processo de autoconhecimento, você vai compreender que isso é muito bom,
Ninguém é contra a amizade, muito pelo contrário, mas não é fundamental para você. Você já é uma pessoa psiquicamente autossuficiente. Você entende que essa relação, esse contato de amizade, etc., não ocorre por decreto, não ocorre por regulamento, é algo natural, espontâneo, um afeto que realmente brota ali entre você e aquela pessoa que é seu amigo. E para 10, 15% da população, essa evolução, esse amadurecimento psicológico ocorre. Você não vai mais sentir falta disso. Tendo os amigos, maravilha. Se não tiver, toca a vida tranquilo. Isso realmente faz parte, esse evento de ter ou não esse tipo de contato, da existência social, política, ideológica, pessoal de cada um. Agora, para 80, 90% da população, não. Permanece ainda aquele desejo, aquele afã de preencher aqueles vazios, digamos assim, existenciais na sua psique ou na sua alma, porque a gente sabe que a nossa estrutura psicológica é como se fosse um grande queijo suíço. Tem alguns buracos ali, alguns vãos, que a gente tem que preencher, às vezes, com componentes, digamos, tangíveis ou intangíveis, e nos intangíveis, aqueles relativos aos afetos, às emoções, ou aqueles relativos ao intelecto, à razão, digamos assim. Então, no caso da amizade, para a maioria das pessoas, ainda decorre aquela necessidade de se sentir bem recebido, acolhido, aquele termo que está tão comum hoje, virou até clichê, né? O pertencimento, né? Tem que sentir que se pertence ali àquele grupo, àquela entidade. As empresas grandes já descobriram isso no marketing há muitas décadas. Então, o funcionário virou colaborador, associado, companheiro, e assim vai. Então, deste modo, as pessoas necessitam. E quando isso é apresentado, essa possibilidade de você estabelecer esse preenchimento intangível, emocional, de ter amigos ali no seu queijo suíço, perante uma proposta para você entrar na maçonaria, o candidato fica ali feliz, fica emocionado. Puxa, eu vou resolver. Os amigos que eu não consegui fazer na minha vida, às vezes o camarada tem 60 anos, sei lá, vou resolver ali, naquele grupo. Então ele vai empolgado, às vezes até um maçom jovem. Só que, meus caros, como sabemos bem, essa mágica não vai ocorrer dessa forma que foi projetada ali no imaginário do candidato. Ele vai entrar ali naquele grupo de 50, por exemplo, ele vai ter amigos, mas alguns apenas, poucos, porque na maçonaria todos são irmãos, todos tiveram aquela experiência, digamos assim, do processo iniciático. Daí surge esse elan, essa união inquebrantável ali nas suas almas, mas em relação ao simbolismo da maçonaria. Amigo, alguns serão, maçons e irmãos todos são. Então, daquele total de 50, por exemplo, chutando, esse novo maçom ou candidato vai conseguir talvez 10, 15 amigos mais próximos, digamos. O resto não. O resto vão apenas participar como irmãos, companheiros ali naquela agremiação. Isso é algum grande problema? Não. Claro que não. Porque a maçonaria reflete também uma pequena parte, como se fosse um microcosmo do macro maior, que é o mundo, que é a vida social, que é a civilização. Isso ocorre lá fora, vai ocorrer aqui também. Você vai ter, como eu falei, muitos bons companheiros, irmãos verdadeiros ali, leais, mas amigos serão poucos, nesse imaginário, nesse fetiche pessoal, histórico, que esse candidato, porventura, ainda não superou da sua fase lá mais tenra da vida. Então, se ele tiver superado isso, fizer parte daqueles 10, 15% que tem uma maturidade já tem uma consciência de si, não vai ter problema nenhum. Ele vai nem perceber isso, vai superar, vai tocar a sua vida. Se ele for uma pessoa que tem essa necessidade de chegar ali e achar que não é possível estabelecer esse tipo de vínculo de amizade com todos daquele grupo de 50, imagine em relação à obediência, então. Que se for, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, quase 100 mil irmãos maçons, e será que ele vai conseguir ser amigo de todos? Claro que não. Nem o líder máximo da potência consegue ter amizade pessoal nesse aspecto, dessa forma, com todos os membros da entidade. São muitos. Nem com aqueles cargos que ele indica, que também são dezenas.
centenas de cargos, né, na sua diretoria, isso acontece em toda grande entidade, ele não vai conseguir ter esse contato mais próximo pessoal. Como bem sabemos, só o Roberto Carlos tinha 1 milhão de amigos, ou queria ter. Mas isso é absolutamente natural, isso é esperado, esse é o curso normal da evolução das relações ali. Porém, pode frustrar quando o candidato entrou com uma expectativa muito acima da média, muito acima do que deveria ocorrer. Isso também nos maçons mais jovens. E a pessoa começa a se sentir excluído, porque naquele grupo tem ali um núcleo mais duro, realmente daqueles 10, 15 que são amigos, que se frequentam na vida pessoal, prof, ali, vão junto para lá, para cá. O resto meio que gravita em volta, de uma forma, ficam ali na periferia, não conseguem penetrar nesse núcleo mais sólido, mais duro. E com o tempo, e conforme ali a situação do cidadão, ele começa a se sentir um pouco excluído, um pouco fora, sem o tal do pertencimento, né? Porque não é possível. Isso ocorre por uma série de razões. Tem, às vezes, lojas, oficinas, tem muitos, por exemplo, em outros países, né, militares. Então, os militares ali se agregam. Às vezes são religiosos, às vezes são de uma, sei lá, de um clã, de uma família. O resto fica ali, por mais que se esforce, trabalhe, carrega a caixa, sei lá, apresenta trabalho, lê, estuda, etc., capricha ali no visual, não vai conseguir penetrar. Permanece aquele núcleo e, às vezes, essa turma é aquela que lidera ainda os desígnios da loja. Então a pessoa às vezes fica até um pouco mal, porque ela fala assim, nossa, esse pessoal está ali conduzindo ali o bonde ali e eu fico fora aqui. Já tem aquela, digamos, aspiração a ter alguma função de liderança. Isso frustra também e traz a sensação de não pertencimento. No Brasil, existe um termo que explica muito bem essa condição desse núcleo mais sólido, mais rígido da loja, e onde os restantes ali o resto das pessoas ficam gravitando ali meio à distância. É a chamada panela. Então, numa loja pequena, tem uma panela geralmente única e central, que domina, que fica ali meio fechada em si. Em lojas maiores, que tem 100 e tantas pessoas, integrantes ali, então existem 2, 3, 4 panelas, e às vezes chega naquela fase do processo eleitoral, uma turma ali vence a eleição e a outra acaba ficando descontente, sai, funda uma outra loja e assim por diante. Mas essa condição de existir, então, essa estrutura dentro de uma estrutura maior do grupo aí chamado de loja, ela não tem assim nenhum grande problema em ocorrer, porque isso é praticamente natural da evolução da relação das pessoas. Para quem está ali dentro da panela, digamos assim, é o melhor dos mundos, porque além de estar centralizado, tem as suas relações e controla, se for o caso, ali os destinos da turma. Muitas vezes essa pessoa que está ali dentro nem sabe que está ocorrendo isso, não tem essa noção, porque ele não consegue enxergar o que está ocorrendo no todo. Essa falta de sensação de não pertencimento, do pessoal está um pouco desgostoso, tedioso, a frequência está baixa ali no grupo, a pessoa não percebe, porque é duro a pessoa fazer uma autoavaliação, ou pelo menos ter uma visão, digamos, além do alcance ali fora, do que ocorre na realidade, além dos muros, digamos assim, que circundam essa turma, como diria o Pink Floyd lá em 79. Porém, para quem não penetra e tem essa aspiração, fica complicado, acaba ou não frequentando, ou indo também aleatoriamente, ou pede realmente o desligamento. Como que nós prevenimos isso? Qual a profilaxia? Primeiro, orientando muito bem o candidato de que isso ocorre, vai ocorrer, é natural, não espere isso. Se você tiver 3, 4, 5 ali mais próximos, ótimo. Se não tiver também, mesma coisa, não se preocupe. Tem que ser enfatizado ao candidato que a maçonaria é a instituição mais bela, mais fraterna e sublime que existe, existiu e existirá. Realmente é uma forma de organização dos seres humanos, onde a tolerância com as diferenças, notadamente religiosas, políticas, ideológicas, elas têm que prevalecer. Onde lá no século XVIII, no auge daquelas guerras, né, aquelas batalhas religiosas, digamos, na Europa, noite de São Bartolomeu, terrível, ali a Guerra dos 30 Anos, a tensão entre
católicos e protestantes era imensa, não se compara com o que ocorre hoje no mundo, né? Hoje é fichinha, o que a gente vê aí de pouquinho de estresse entre alguns grupos ali de um lado ou do outro, sei lá. Mas a maçonaria possibilitava que essas pessoas sentassem lado a lado, se tratassem como irmãos, fraternos. E isso realmente era algo impensável naquela época, século XVI, XVII, XVIII. Esse tipo de comunhão, agregação, que nem sempre representa uma amizade, digamos assim, né? Nesse sentido, nesse fetiche prof ali do mundo comum da mídia, é o que mais importante pode ocorrer existir entre os homens livres e de bons costumes. Portanto, essa é a relevância da existência desse tipo de relação. Não isso que a gente vê no mundo comum, que as pessoas apregoam, que também é muito bom, bonito, é importante, fundamental para nós, mas ali dentro das colunas não é essa relação que se espera entre os cidadãos que ali estão. Isso tem que ser muito bem explicado para o candidato, para o maçom mais jovem. E o tratamento realmente é, quando se percebe que tem uma pessoa que está um pouco desgarrando ali, descontente, explicar toda essa situação que ocorre, mostrar esse vídeo aqui para ele. Você não viu o vídeo lá do canal filosófico, simbólico, né? Quem sabe essa pessoa compreende esse fenômeno que está ocorrendo, que é natural, tranquilo, humano, demasiadamente humano, de ter um grupo menor, mais íntimo, próximo, e outros menos, e ele vai buscar outras colunas, outros mecanismos ali onde ele possa se apoiar, trabalhar, quem sabe estudar mais a questão dos mistérios ali ancestrais da maçonaria, do simbolismo, a questão da estética da loja, a história, vai se animar, vai ficar muito mais motivado a continuar ali pelos outros elementos que existem agregados à experiência maçônica, que não são apenas relacionados à amizade, à fraternidade entre aqueles homens de bons costumes. Como eu já falei, isso existe, é muito importante, mas a maçonaria vai muito além disso. Então, essa pessoa que está um pouquinho desanimada tem que desejar ir mais longe, superar, subir um pouco nessa escada do conhecimento pelos mistérios dessa sagrada ordem, e ele vai se fortalecer e pode permanecer ali entre colunas. Isso funciona em todos os casos? Não. Baixas vão ocorrer, mas devagarzinho mudando a nossa postura, nas indicações no início das carreiras, quem sabe daqui 10, 15, 50 anos, a gente consiga reverter esses números. Meus caros, em breve faremos o vídeo número 2, onde analisaremos outra causa possível da evasão. E aí a gente vai comentar sobre a questão da autolapidação do ser humano ali nas colunas. Mais ou menos o significado simbólico daquele bonequinho que se auto-esculpe ali, tão conhecido e famoso entre todos os maçons. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que você já tenha feito a sua inscrição aqui no nosso canal, já tenha dado um like também, já vai difundindo esse vídeo entre todos. Ficamos muito felizes e agradecidos. Espero vocês em breve em nosso próximo trabalho. Muito obrigado, grande abraço.